Pode abrir a tela aí, ó. Totalmente feminina a política do dia hoje. Quem dera, pelo menos uma vez por semana, fosse desse jeito. Mas eu estou obrigado a conviver com o trio masculino aqui todo dia. O negócio é a barra pesada, viu? Queria agradecer as três pela presença, a Maiara, a Carliete e a Ana Cristina. Obrigado pela presença de vocês. Através do quadro Política do Dia, com a presença das três, queria levar os parabéns e desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres do Piauí e por tudo que nós abordamos no jornal hoje, sejam os avanços que as mulheres conseguiram e também todo o aparato do Estado, da segurança, para dar suporte, por exemplo, para as mulheres vítimas de violência, por toda essa evolução, nós desejamos que esse cenário continue evoluindo, seja no empreendedorismo. Nós também mostramos aqui quase 50% dos empreendimentos do Piauí pertencem a mulheres, e aí se a gente colocar a mulher como sócia, vai para muito mais. Então, há uma evolução maior, obviamente, em algumas áreas, outras áreas menores, as evoluções são mais tímidas, mas a gente tem certeza que a coisa vai melhorar, o cenário vai ser muito menos desigual do que é atualmente. Vamos lá, tem as pautas aí? Vamos lá, quem é que está no teleprompter lá? O programa está no ar, viu? Vamos lá. Cartela, põe na tela aí, representatividade feminina na política brasileira. No empreendedorismo é show, né? As mulheres. Agora, vamos lá, olha só, coloca na tela aqui, Diogo, por favor, só para eu dar uma olhada nos números. Se você puder colocar aqui para mim na tela, por favor, nesse telão aqui, ó, que aí eu vou enxergar melhor, tá? Aí você tem informações do eleitorado feminino no Brasil, 52% dos eleitores, ou seja, dos votantes, 52% do eleitorado brasileiro é formado de mulheres, 52%, maioria absoluta. Agora, nós vamos para a representatividade da mulher no Congresso Nacional. Começando pelo Senado. Olha, a disparidade. 52% do eleitorado brasileiro é feminino, mas no Senado nós temos 15 senadoras, o que representa 18% das vagas ofertadas pelo Senado Federal. O mesmo percentual é registrado na Câmara dos Deputados. São 91 deputadas e 18% de representação. São números que foram levantados pela nossa produção. E aí tem mais, ó. Não, aí é mesmo. Não, vamos lá. Bancada Federal Piauí. Não tem nenhuma mulher com mandato. Na legislatura passada, João, tínhamos duas, é isso? Três, Tássio. Regiane, Margarete e Marina. Eram quatro, olha só, na legislatura passada eram 4 mulheres das 10 vagas, agora nenhuma. Bancada estadual tem 4 deputadas eleitas, 13%. E na bancada municipal, aqui em Teresina, na Câmara Municipal, são 5 vereadoras, 17%. Ou seja, a bancada feminina não consegue chegar a 20%. É uma disparidade muito grande se a gente leva em consideração o total do eleitorado no Brasil. 52% são mulheres, né? Tem mais dados aí? Ou encerrou? Então, traz aqui, eu vou começar ouvindo a Maiara sobre esse cenário. Maiara, que é, boa tarde, seja bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Mas é um cenário que a gente já discute há um certo tempo, os números são muito claros, 52% do eleitorado, mulheres, mas nenhuma casa legislativa, seja federal, estadual ou municipal, consegue se chegar a 20%. No caso da bancada federal, na legislatura passada, quase metade de mulher. Agora, nenhuma. Quer dizer, usando aquele comparativo que é muito comum a gente ouvir, está claro que mulher não vota em mulher, né? É um cenário que precisa ser discutido mais amplamente para mudar essa realidade. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos assistem.
Só fazendo uma observação, a gente está com a senadora Jussara, ela está como suplente, né, tá ocupando a vaga que está do senador Wellington Dias, que está licenciado para ocupar o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a gente ainda tem essa representatividade da Jussara enquanto suplente. Mas é como a gente mostrou os números aí, né? A gente, infelizmente, a bancada feminina, seja na Câmara, seja no Congresso, seja no Senado, seja na Assembleia, seja nas câmaras municipais, ela realmente é pouco representativa a participação das mulheres nesse cenário político, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, como os números mostram aí. Né? A gente traz o Piauí, ele não diverge, né, desses dados, desse cenário que é apresentado em nível nacional. Né? Então, infelizmente, por mais que sejam feitas campanhas, por mais que foi colocado que percentuais nas chapas para candidaturas femininas na política, né, nas eleições, a gente ainda vê pouco interesse também das mulheres, né? Além desse pouco interesse, poucas mulheres votando em mulheres também e homens também votando em mulheres. É uma coisa que a gente não pode desistir, a gente tem que tentar mudar esse cenário, porque é muito importante a gente também ocupar esses espaços políticos. Carlete, e aí tem casos, inclusive, aqui no Piauí, por exemplo, foi o primeiro no Brasil, depois surgiram vários outros, caso Valência do Piauí, que se chamou de Laranjal, ainda tem esse problema, quer dizer, os partidos que são dominados majoritariamente por homens, com essa obrigatoriedade de uma cota mínima para mulheres, aí, principalmente nas cidades do interior, chama uma mulher aqui, chama outra mulher ali, só para preencher vaga, não se oferece condições de competitividade. Muitas vezes a mulher nem sabe por que foi escolhida, ou nem sabe por que teve que se candidatar, não se vê na cidade essa mulher pedindo voto, depois termina desaguando na justiça eleitoral, criando toda essa imagem distorcida por conta de uma ou outra situação da participação da mulher na política. É isso, Douglas. Apesar de existir a lei que obriga um percentual de mulheres nas candidaturas, a ideia, na verdade, seria fazer com que essas mulheres adentrassem os partidos e fizessem parte dos debates políticos com uma posição de protagonismo dentro desses partidos. Mas os homens, que geralmente são os que comandam essas legendas, acabam fazendo candidaturas de fachadas, candidaturas laranja, né? Só para garantir aí o cumprimento da lei dos 30% de mulheres candidatas, mas na prática o que a gente vê são pessoas pouco politizadas como candidatas apenas para cumprir um percentual obrigatório pela lei eleitoral. Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Você acha que a gente está perto de ver cenário que muda, mas muda muito devagar? Se a gente observar as últimas eleições, os números, as mudanças são muito lentas. Você enxerga num cenário, pelo menos em médio prazo, que essa situação realmente mude, seja uma mudança definitiva, que a gente veja mulheres realmente interessadas, competindo em pé de igualdade, buscando seus espaços e fazendo história na política brasileira? Bom, boa tarde para todos. Douglas, eu acho que não dá para falar um exercício aqui de futurologia, né? Eu acho que a luta das mulheres em todos os ambientes, em todos os espaços, ela é uma luta árdua, certo? E na política não é diferente. Eu acho que o pior dos cenários é realmente dentro da política, é realmente no Congresso, é em nível nacional, é em nível local. A gente, infelizmente, aí nessa cartela não tem também os dados de representatividade de mulheres eleitas, né, de prefeitas, já que a gente vai entrar agora numa campanha eleitoral, né, para municípios, então a gente também não tem esses dados de quantas mulheres prefeitas existem no estado. Então, assim, eu acho que ainda é um caminho bastante longo para se caminhar, né, para se batalhar, para se ocupar esse espaço, e que ele seja um caminho que não seja esperando pelos homens. Eu acho que essa consciência do espaço da mulher dentro da política, ela é uma consciência, primeiro, da mulher, da responsabilidade, e é uma responsabilidade que também deve ser partilhada com eleitores, certo? É interessante que as pessoas, o cidadão, né, ele não
abre, ele não tem essa conscientização de imaginar que quanto maior a representatividade, isso vale para a mulher, isso vale para negros, isso vale para todas as categorias. Tendo maior representatividade, é claro que o debate melhora, é claro que o debate enriquece. A gente vem de anos de uma política em que o debate político está pobre, sabe? Isso prejudica, né, as políticas públicas, isso prejudica a produção de conteúdo, a produção de notícia, a produção jornalística, né? Então, assim, é algo que é para se pensar muito maior para além dessa participação pura e simplesmente. Então, eu acho que é um caminho muito longo e é um caminho de conscientização, principalmente. Bom, agora nós vamos mostrar que nas eleições municipais deste ano estarão em vigor as novas regras previstas pela legislação. São regras diferentes, incluindo novas situações, como é o caso da inteligência artificial. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Eliezer Rodrigues. A inteligência artificial está cada vez mais presente e acessível. É possível produzir os mais diversos tipos de conteúdo envolvendo pessoas, lugares e situações. A ferramenta tem sido utilizada no campo político-eleitoral e pode colaborar inclusive com a desinformação e a criação de notícias falsas. A legislação eleitoral já impõe limites e restrições ao uso desse tipo de tecnologia. Aqueles candidatos ou partidos que utilizem qualquer artifício com a inteligência artificial, isso deve ficar bastante claro para o eleitor. Deve vir expressamente informando. Este conteúdo possui o uso de inteligência artificial. Agora, algumas situações também feitas com a inteligência artificial foram expressamente vedadas, como é o caso de chatbots, avatares e, sobretudo, as deepfakes, né? As deepfakes são uma espécie de fake news mais elaboradas, devido ao grau de realismo que elas conferem. Para o preenchimento de vagas nas câmaras municipais, 3 etapas serão consideradas. Os partidos devem atingir até 80% desse quociente eleitoral, enquanto os candidatos até 20%, para que possam participar desse cálculo das sobras. E aí, havendo novamente sobras, que é as chamadas sobras das sobras, estava se utilizando novamente a regra 80-20. E aí, neste aspecto, foram ajuizadas ações de inconstitucionalidade apreciadas pelo STF, em que se decidiu, não, de fato, não faz sentido que na sobra das sobras, no caso, a terceira etapa, se faça a exigência de um cálculo 80-20 a ponto de completamente eliminar ali a participação daqueles partidos que são menores e, obviamente, não vão obter 80% do quociente eleitoral. Outra mudança regula os atos de pré-campanha, quando é proibido o pedido explícito de votos. Os pré-candidatos precisam ter cuidado com as chamadas palavras mágicas. Estas palavras mágicas, elas também são vedadas no período de pré-campanha eleitoral. Palavras mágicas que queiram dizer, vote em mim, só que de uma forma dissimulada, como, por exemplo, conte comigo como o próximo prefeito ou vereador da cidade X para estar realizando determinadas obras. Então, é preciso que tenha muito cuidado nas expressões que serão utilizadas no momento de se apresentar. É totalmente permitido que o pré-candidato se apresente. Olha, eu sou pré-candidato, faça críticas à gestão, se for o caso, apresente, fale de projetos que ele já fez. Agora, ele tem que ter muito cuidado na hora de pedir esse apoio, certo? Para que ele não acabe incorrendo no pedido explícito de voto e nem nas palavras mágicas. Cara, são mudanças muito... aqui nós falamos só de algumas, tem inúmeras outras mudanças, e eu acho que, inclusive era um aspecto que a gente tratava muito aqui, que a gente trata muito aqui, que é o seguinte, acho que o Tribunal Superior Eleitoral se preocupou muito com o período da campanha, redução do tempo, 45 dias, normatizou ali todos os períodos, mas abriu essa brecha para uma pré-campanha enorme de um ano, onde a gente viu, por exemplo, na eleição passada, muita coisa acontecer, a gente pedindo voto mesmo, ali indiretamente, e parece que agora o TSE abriu os olhos para esse período de pré-campanha e está todo mundo bem engessado, né?
Na verdade, Douglas, esses termos, alguns desses termos, essa pré-campanha, principalmente em estados menores, né, aqui como Piauí, a gente vive campanhas a todo tempo. Né? A gente tem eleições a cada 2 anos, mas uma eleição municipal, às vezes, ela já começa a ser discutida quando se discute a formação das chapas para as eleições gerais. Então, a gente vem discutindo esse termo pré-campanha, é só uma forma de ser utilizada, né? De ser batizada, digamos assim, pela Justiça Eleitoral, porque a gente vive sempre em pré-campanha. Né? A gente sabe que, às vezes, um candidato a prefeito, ele quer uma candidatura a prefeito, mas ele já vai se candidatando, vai disponibilizando o seu nome para conhecimento da população em uma eleição para deputado estadual ou federal, mesmo, digamos assim, sabendo que não tem condições de ser eleito naquela legislatura, mas já para ir se apresentando para a população, para já ir se tornando conhecido. Né? Então, essas pré-campanhas, esse termo muda, né? A gente passa a adotar o termo pré-campanha, mas todo mundo sabendo que, na verdade, já estão em campanha. Né? Então, é só um artifício que foi utilizado pela própria Justiça Eleitoral para poder regular alguns atos, né, que já são feitos por candidatos, por políticos de forma geral. Um ponto importante aí que tem preocupado muito, que é o uso da inteligência artificial, ou seja, tem que citar, né, esse vídeo, enfim, existe o uso da inteligência artificial. Esse é um componente novo. Ainda hoje, apesar de muito tempo de trabalho, de muito se debruçar sobre a questão das fake news, a gente observa o TSE ainda nessa luta para criar um modelo que funcione 100%. Não é fácil, porque tudo muda muito rápido. E eu acho que o componente da inteligência artificial tem gerado uma preocupação extra para o TSE. É verdade, Douglas. Mentiras durante campanha eleitoral já é algo com que as pessoas já estão acostumadas. Mas de 2018 para cá, com a velocidade da internet, a gente sabe que a gente se deparou com uma verdadeira fábrica de notícias falsas durante o período eleitoral. E agora, em 2024, a gente se vê diante das fake news 2.0, né? Que é o uso da inteligência artificial. E é uma coisa que ela está disponível para a maioria das pessoas. Hoje em dia é muito fácil, inclusive, você manipular. Eu tenho até um amigo que diz que não grava áudio por medo que, se você pegar 5 segundos do áudio de alguém, você já consegue fazer com que essa pessoa faça um discurso ou cante uma música. Deepfake também, muita gente não sabe o que é você manipular a imagem de alguém com expressão facial, com os movimentos faciais, e fazer com que ela diga o que você quer. A gente sabe que a Justiça Eleitoral está tentando correr aí para fazer esse combate às fake news com o uso de inteligência artificial, mas as artimanhas, as estratégias de uso desse tipo de ferramenta estão correndo muito mais rápido. Outra coisa que é importante a gente salientar é que as plataformas de rede social, elas vão ter uma responsabilidade muito maior esse ano de eleição, por conta da resolução que saiu agora no final de fevereiro do TSE, que obriga as Big Techs, ou seja, as plataformas de rede social, a retirar imediatamente esses conteúdos. A gente sabe que não é com essa velocidade que as plataformas atuam, né? Principalmente porque também não é interesse delas fazer com que esse tipo de conteúdo saia tão rápido. Por quê? Porque ela engaja, né? O que é negativo, o que causa espanto, o que assusta as pessoas, o que é muito bombástico, acaba engajando muito mais nas redes sociais. E uma vez entrando nessa plataforma de rede social, essas coisas acabam reverberando através dos aparelhos celulares, e aí fica muito mais difícil de você conseguir controlar. Mas é importante que a Justiça Eleitoral faça esse controle de informações falsas, principalmente com o uso de rede social. E uma coisa importante, viu, Douglas, é o fato de que, para além da Justiça Eleitoral, a gente sabe que os candidatos meio que atuam como fiscais, né, uns dos outros. Uma candidatura forte e outra candidatura forte também, a gente sabe que eles estão sempre de olho no que o seu principal adversário está fazendo, exatamente para denunciar a justiça. A gente sabe também que existe uma batalha, não só nas ruas por voto, mas judicial entre os candidatos. Nesse ponto, eu acredito que vai ser importante uma fiscalização também dos candidatos para o uso da inteligência artificial junto com fake news. Ana, não sei se você concorda, mas eu olhando esse cenário eleitoral, os desafios do Tribunal Superior Eleitoral,
Hoje, com a tecnologia, com a internet, com tudo que a Carlete citou agora há pouco, a Maiara também, a reportagem que o Eliezer fez, está mais difícil fiscalizar o pleito eleitoral no ambiente virtual do que no ambiente real. Douglas, é verdade. Agora, a coisa também que a gente tem que entender e tem que ter consciência, eu gosto sempre de usar essa palavra consciência, porque nós temos responsabilidades, né? E política, eleição é séria, né? É um tema bastante sério, um tema que muda a vida das pessoas. O próximo prefeito, o próximo vereador, ele tem um compromisso com a cidade, ele tem um compromisso com a população. A questão da inteligência artificial, das novas tecnologias, das redes sociais, não são os recursos que são errados, é a manipulação deles, né? A forma como são utilizados, né? E aí entra essa questão das fake news, né? Que também a gente precisa parar de querer entender que fake news é só aquela notícia que é falsa. Tem também uma opinião por trás, a pessoa acredita naquilo que ela quer, tá? A opinião de fulano que parece com a minha, então a gente se junta num grupo e defende essa mesma opinião. Aí já é outro cenário. E aí, como se usa isso aí? Como se manipula essa informação, né? As redes sociais hoje os nossos dados estão aí, né? Inclusive dados sensíveis, né? A gente passa a informação, aquelas perguntinhas de redes sociais que a gente gosta de brincar, aqueles memes. Por ali nós estamos passando informações, certo? E essas redes, esses grandes grupos, eles têm como rastrear e, poxa, e tá aí, tá solto, e tá na nuvem, tá bom? Então, é a forma como se utiliza esses dados, não apenas os dados pessoais, o meu nome, o meu CPF, mas o que eu penso sobre determinado assunto. E é bom a gente pensar um pouco que essa questão aí, ela não é de agora. Se a gente voltar um pouco lá no tempo, eu vou botar um tempo mais curto, 2014, por exemplo, nas eleições de 2014, em que o país ficou dividido, vocês lembram daquele mapa de vermelho e azul, em que questões temáticas foram jogadas? Na época, era eleições presidenciais, era a Dilma e o Aécio, né? Estava ainda também o Eduardo Campos. Então, assim, mas chegou num ponto que colocaram temas que eram muito sensíveis, a questão do aborto, a questão da religião, a questão do casamento gay. Dali, de 2014 para cá, essas questões, essas informações, essas temáticas, elas passaram também a ser usadas. Eu acho que esse discurso do ódio, ele não é de agora, ele não é de uns 10 anos para cá, tá? Então, assim, já vem um pouco mais antes. Então, a gente precisa fazer uma análise desse cenário político, de como as redes sociais estão dentro desse ambiente, como elas são usadas a partir de outros anos, a partir de outros cenários, de outros debates. Eu acho que isso é um ponto importante, os candidatos sabem disso, quem está por trás do TSE sabe, quem está por trás desse pleito eleitoral sabe disso, e é a forma como se usa essas informações que é difícil de saber, que é difícil de controlar. Olha, nós vamos mostrar agora que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Teresina realizou um ato para receber 4 vereadores em seus quadros. O Eliezer Rodrigues esteve lá e mostra como foi. 4 novos mandatários passam a fazer parte do PT da capital. Venâncio Cardoso, Joaquim Caldas, Gustavo de Carvalho e Poliana Rocha. Em tratamento de saúde, o vereador Joaquim Caldas acompanhou o ato à distância. Gustavo de Carvalho acredita que o partido tem potencial para eleger a maior bancada do parlamento municipal. Esse reforço ao PT é importante porque são nomes realmente que têm um trabalho pela cidade de Teresina, pessoas técnicas como o próprio vereador Venâncio, que já ocupou cargos, né, nas gestões passadas, e a gente sabe que é importante, nesse momento, nós unimos força. Né? Essa estratégia que o PT vai adotar está sendo discutida com o presidente estadual, com todos os membros do PT, com os pré-candidatos, e com isso a gente tem absoluta certeza que nós vamos fazer a maior bancada de vereadores e vamos ajudar o nosso futuro prefeito Fábio Novo a chegar à Prefeitura de Teresina. Venâncio Cardoso lembrou que há mais de um ano vinha dialogando em busca da oportunidade para ingressar no partido e fez parte da estratégia do grupo nas eleições de 2022.
eu fui um vereador que, desde o primeiro momento, apoiei muito a campanha do Rafael Fonteles, da linha de frente da campanha de governador. Fui o primeiro vereador a apoiar o Fábio Novo, mas mesmo assim sofri resistência para a filiação ao PT, porque o PT é um partido, de fato, que não tem dono. É um partido que todo filiado tem vez e voz. Então, a gente chega ao dia de hoje feliz por estar sendo filiado ao PT, mas sabe que esse momento também é um momento de construção. Vai ser a partir disso, a partir do crescimento do partido, da fidelidade às bandeiras partidárias, que a gente vai conseguir futuramente, sim, a unificação. Nesse primeiro momento pode ainda existir algum tipo de divergência, mas ao longo do processo as pessoas vão entender que é importante o PT sair de 3 para 8 vereadores. Poliana Rocha comenta como se deu a saída do Partido Verde para a nova sigla. Para mim finalizou de forma tranquila, tenho convicção de que sempre fui uma pessoa de grupo, sempre segui dentro desses 12 anos de Partido Verde as diretrizes do partido, sempre acompanhei, então chego ao PT de forma bastante tranquila, convicta de que tomei o melhor caminho neste momento. Com a chegada dos novos vereadores no PT de Teresina, outros pré-candidatos podem se sentir desestimulados a permanecer na sigla e procurarem migração para outras agremiações, como o PSOL, que terá candidato próprio à Prefeitura de Teresina. A liberdade de opinião é uma coisa bonita, né? Nós não podemos duas coisas nós não podemos fazer. Primeiro, perder a oportunidade de termos uma bancada na Câmara à altura de uma possível eleição de Fábio Novo, é o nosso pré-candidato, logo candidato, e depois estamos trabalhando para ele se eleger prefeito de Teresina, e a outra, deixar de entender que nesse momento nós precisamos de uma grande bancada. A gente respeita os companheiros que não quiserem ficar no Partido dos Trabalhadores, porque nós, na verdade, aqui 12 ou 13, infelizmente não vai ter como os companheiros saírem candidatos pelo PT, mas nós respeitamos, sem nenhum problema. O deputado Fábio Novo, pré-candidato a prefeito, comemorou o que ele considera a aglutinação de forças políticas. Estou muito feliz pela decisão madura do nosso partido. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, o deputado Cícero Magalhães, à executiva municipal do partido e também ao diretório municipal. De forma muito serena e madura, nós discutimos aqui os caminhos que o partido deve tomar em relação à formação da chapa proporcional. Vou colocar a mesma pergunta para as três, para a gente tentar entender de uma forma bem mais ampla, tentar entender de uma forma bem mais ampla do que simplesmente o ato de filiação de 4 parlamentares. Eu analisando essa postura que vem sendo adotada pelo pré-candidato Fábio Novo, eu penso muito na eleição do presidente Lula em 2002. Até então, o PT não tinha chegado à presidência da República, mas para chegar à presidência da República, uma série de mudanças foram adotadas pelo PT. O vice, o empresário, Zé de Alencar. Lula mudou o visual, barba mais cortada, mais bem feita, a roupa, a carta aberta que foi divulgada, garantindo que não iam ser quebrados contratos, nada ia ser mexido de forma brusca, reafirmando compromisso com o setor financeiro e ampliando principalmente o leque de coligações. E aí terminou vencendo a eleição. O PT nunca chegou à prefeitura de Teresina e sempre teve ali próximo os partidos do mesmo espectro ideológico. Então, seria um movimento, Mayara, parecido com o que Lula fez em 2002, que Fábio Novo faz agora, olhando para a prefeitura de Teresina? O que a gente percebe é que o pré-candidato Fábio Novo, ele tem conseguido dialogar com lideranças de diversos partidos, conseguindo atrair um número expressivo de lideranças, de políticos, de agremiações para compor com ele uma chapa. Essa briga, né, digamos assim, interna do PT, ela sempre existiu, ela é tradição já, né? A gente tem uma ala mais radical do partido que realmente se posiciona, fala de um ideal petista, de uma bandeira de luta do Partido dos Trabalhadores, mas que o que a gente tem percebido é que as lideranças que têm ocupado os principais espaços no PT, seja a nível nacional, a nível estadual, municipal, elas têm
buscado fortalecer o partido, não ser tão radicais, né? Então, eu acho que hoje qualquer partido que tente enveredar por esse lado do radicalismo, ele acaba sofrendo muita resistência, não só do eleitorado, mas das próprias lideranças políticas dos outros partidos. Foi o que aconteceu com Lula, ele teve que ceder em algumas questões que para ele, que o partido, né, para algumas lideranças do partido eram inegociáveis, mas ele teve que negociar para poder ocupar o espaço que ele ocupou e que ocupa hoje ainda como uma grande liderança do Partido dos Trabalhadores aqui em nível nacional e com reconhecimento internacional também. Fábio Novo está seguindo a mesma linha, né, dele e a gente hoje mesmo o Júnior do MPT, do MP3, né, que é uma liderança do Partido dos Trabalhadores, ele soltou uma nota já questionando novamente essa filiação de novas lideranças, que ele diz que são pessoas que não estão, que não comungam com os mesmos ideais do PT, mesmo tendo, por exemplo, o vereador Venâncio, que é filho de uma petista, de uma ex-petista, né, que era deputada Flora. Então, assim, ele se mostra totalmente radical contra esse ingresso dessas lideranças que, de acordo com ele, não agregam as lutas, as bandeiras que são historicamente defendidas pelo PT. Mas o que a gente está vendo é isso, é o PT tentando se fortalecer e a gente sabe que aí até o dia 5 de abril, né, que a janela abriu ontem, então muita gente vai pular essa janela, vai aproveitar essa janela de oportunidades aí para filiação, essas trocas partidárias, elas vão ser bem intensas aí até o dia 5 de abril. Carete, o cenário se parece, como a Mayara descreveu também, quer dizer, você tem aí, inclusive, só você olhar primeiro, a deputada estadual Bárbara do Firmino, a ex-deputada estadual Luci Soares, Marde Menezes, deputada estadual, agora Luciano Nunes, Fernando Saio, um grupo grande ligado às gestões de Firmino Filho, do próprio pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes. Quer dizer, um leque amplo, inclusive a gente já tratou aqui essa história de diferentes agremiações, ou diferentes pensamentos agrupados numa pré-candidatura só. O pré-candidato Fábio Novo tem usado muito esse rótulo de frente ampla, né? Douglas, eu concordo que existe esse movimento sim para buscar apoiadores em outros espectros políticos. Eu acredito que o risco é você se tornar mais do mesmo. A gente percebe ano após ano, eleição após eleição, as pessoas reclamarem de que a maioria dos partidos não tem uma identidade, não defende pautas claras e se movimentam ao sabor dos candidatos que são mais fortes e se aliando a esses. O PT, de alguns anos atrás, sempre tentou manter essa ideia de que tinha pautas prioritárias e coisas pelas quais eles lutavam, pautas em que defendiam. Com esse movimento de se aproximar de políticos de todos os espectros políticos, isso pode realmente garantir uma vitória, um resultado positivo na eleição, mas aproxima o Partido dos Trabalhadores, que as pessoas sabem que tem esse histórico de defender pautas específicas, aproxima o PT desses partidos que defendem o mais do mesmo. Bom, vou ver agora a Ana e acrescentar um dado, que é o seguinte, Ana, o presidente nacional do PSDB, o Marcondes Perillo, veio segunda-feira a Teresina para resolver esse impasse do PSDB. O Executivo Municipal quer caminhar para apoiar Silvio Mendes, o Executivo Estadual quer seguir com o Fábio Novo. Você tem uma ideia dessa abertura, não é? Ou seja, dessa mudança de concepção do partido, dos integrantes, e aí tem que colocar um componente importante, que é o governador Rafael Fonteles, que também tem essa visão de abrir mais o partido, de agregar novas lideranças. Fábio Novo vai conversar com o Marcondes Perillo, quer dizer, o pré-candidato do PT de Teresina vai ter uma conversa com o presidente nacional do PSDB. Então, de fato, e aí, aqui, obviamente, não é fazendo nenhum tipo de direcionamento, mas não se pode negar que o pré-candidato Fábio Novo tem focado em aumentar o leque de apoio e independente da questão. Claro, tem algumas, por exemplo, o Fábio Novo disse, qualquer pessoa ligada à gestão, nós não queremos acordo de gestão do atual prefeito. Mas qualquer um outro que queira se somar à frente ampla é bem-vindo. Esse esforço tem sido feito e tem dado resultado. Douglas, e aí
colocando a sua pergunta anterior da questão das filiações e da comparação da postura do Fábio Novo hoje com a do Lula lá em 2002, eu acho assim, são cenários bem diferentes, né? Não dá para se falar da mesma forma em 2002 e agora 22 anos depois, né? Nós estamos em 2024, muita coisa mudou daqui para lá. O que eu acho assim, o pré-candidato do PT, ele tem um cenário favorável para ele. E esse cenário favorável se dá, inclusive, por essa fragmentação dos outros partidos. Eu acho que ele está surfando nessa onda, né? Nessa revoada de apoiadores que antes estavam de um lado e agora estão entrando no PT. Enfim, então ele está surfando nisso. A questão do diálogo, o político que não souber dialogar, é melhor não fazer política. Nesse ponto aí, Fábio Novo está se abrindo, né, faz parte do jogo político, faz parte do cenário político, do cenário eleitoral. A gente está no cenário eleitoral, sim, né, é voto que está contando. Então, e essa questão, eu acho que o Fábio Novo está surfando principalmente na fragmentação dos outros partidos. É uma pena isso. Eu acho, de novo, eu vou colocar a questão do debate político, ele empobrece quando não se tem oposição, quando não se há argumentos, né? A Carliette colocou um ponto aí, que é a questão da falta de identidade. Se você for procurar, fazer um exercício simples de pesquisar o perfil desses candidatos, eu não estou falando só de pré-candidatos a prefeito, mas de vereadores, né, de todos. Se você for buscar no perfil deles as áreas que eles atuam, as bandeiras, e trazer para a realidade, algumas coisas vão ficar faltando. Então, essa identidade do eleitor com o candidato, essa falta de representatividade, e aqui não é só em relação à mulher, ela é muito maior, ela é também em quem está no mandato, em quem se coloca como candidato nas eleições. É um debate longo, o diálogo é importante, mas essa conversa com o eleitor ela ainda é muito mais importante, o olho no olho, sabe, falar para ele. Por enquanto estão conversando só entre os grupos, certo? Porque é isso que conta agora, para depois colocar o bloco na rua, mas isso é política. Obrigado, Maiara, obrigado, Carliette, obrigado, Ana, pela presença, foi um prazer recebê-las aqui, participando do quadro Política do Dia. Mais uma vez, feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres que nos acompanham diariamente. E só fazendo um lembrete, acompanhe toda a programação da Dia TV nesse final de semana, programa Ideias, programa Mariana, são vários programas, 100% Forró, tem muitos programas nesse final de semana. Na segunda-feira, logo depois do Rota do Dia, nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um ótimo final de semana e até lá!